Olá, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos a esse webinar Comunicação Não Violenta, que é uma realização do Ministério Público do Estado da Paraíba, com apoio do NUPA e também do CEAF. Os microfones estarão desligados, ok? Durante a palestra. E as perguntas podem ser feitas por intermédio do nosso chat nessa interatividade com a nossa palestrante do dia de hoje. Ela terá 50 minutos. A nossa palestrante, que é a doutora Elane Canuto, terá 50 minutos para a exposição do seu tema e será apresentada pela doutora Dulcerita Alves, promotora de justiça do Ministério Público do Estado da Paraíba, para quem eu passo a palavra nesse momento. Doutora Dulcerita, muito bom dia. Com a palavra, a senhora. Bom dia a todos e a todas. Vamos entrando. Sejam bem-vindos. Em nome do Ministério Público, dou boas-vindas. Em nome do NUPA, que é o Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição, informo que também estamos à disposição para outros eventos dessa natureza. Estamos começando agora o evento webinar Comunicação Não Violenta. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem escrever no chat ou então aqui embaixo no QIA. Certo? Bom dia aos servidores, aos colegas, aos assessores, ao público externo. Vamos falar um pouco sobre comunicação não violenta, esse instrumento que nos ajuda tanto na vida pessoal quanto na profissional. São vários desafios. Um deles é buscar falar com autenticidade, sem usar o sincericídio, como isso é difícil nas nossas relações de trabalho, como nas nossas relações pessoais, com as pessoas que nós amamos, com as pessoas que nós nos relacionamos. E principalmente buscar o não julgamento, que é outro desafio e outro treino, porque comunicação não violenta é treino. Nós temos que treinar bastante, usar as técnicas que Elane muito bem vai nos ensinar, né? Nos dar uma introdução, porque comunicação não violenta é muito treino, né? Para a gente não criar os nossos teatros mentais, que é aquele Galvão Bueno interno que fica nos mandando mensagens, julgamentos. E como é que a gente vai fazer isso? Para isso, eu convido vocês a pensar num personal trainer. Quem é o seu personal trainer? Quem é aquela pessoa que vai fazer você treinar a comunicação não violenta? Eu vou falar agora sobre a nossa palestrante do dia, que vai nos brindar, Elane Canuto. Elane tem aqui um currículo, tá aqui na minha frente, vastíssimo. Eu fiquei até imaginando que se eu fosse ler esse currículo, eu só tenho 10 minutos, Aldo me informou que eu só tenho 10 minutos, eu ia passar os 10 minutos lendo. Então, para obedecer e para brindar o que ela me pediu, ela pediu apenas para não ter rótulos, ser chamada apenas de Elane Canuto, mediadora de conflitos, né? Nada de rótulos. Eu vou começar passando a palavra para ela, pedindo que todos nós sejamos ouvintes empáticos de tudo que ela vai nos falar. Com a palavra, Elane Canuto. Bom dia a todos. Eu quero primeiro agradecer pelo convite do Ministério Público da Paraíba. A minha parceria com o Ministério Público é antiga, eu sou do Rio Grande do Norte e o Ministério Público da Paraíba já vem sendo treinado com esse tema há bastante tempo, por entender a utilidade como ferramenta não só de promoção de justiça, mas também de transformação social. E aí, doutora Dulcerita, eu agradeço a gentileza, né, de ter acatado a sugestão. E a razão disso tem tudo a ver com a CNV, a razão porque eu quero ser apresentada somente, e eu digo somente, já é muita coisa ser apresentada como mediadora de conflitos, que esse ofício que tanto me satisfaz, né, estar intermediando uma conversa entre duas pessoas que não se falavam, e que essas pessoas voltam a se falar e voltam a viver em paz, é muito satisfatório para mim. E a outra razão é porque eu quero me conectar com vocês, quero que qualquer pessoa que queira, depois desse evento,
me acessar, mandar um direct, mandar um WhatsApp, se tiver meu telefone, para conhecer mais sobre a CNV, para praticar, esse é um presente. Se eu fosse apresentada aqui, não é o caso, não sou ministra do STF, mas se eu fosse apresentada aqui como ministro do STF, poucos de vocês teriam coragem de me mandar um direct depois, para conhecer mais sobre esse tema. Então, os rótulos e os títulos, eles nos desconectam às vezes. A gente vê distância das pessoas quando a gente conhece o currículo delas e a gente conhece os rótulos. Então, essa é uma das razões. E eu quero agradecer também a presença de todos que estão aqui. Eu acho que é um presente todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar sobre esse tema e ver tantas pessoas interessadas, e ainda mais depois de saber acabar de saber que é a primeira vez que o MP da Paraíba tem contato com esse tema e já tem tanta gente interessada em conhecer um pouquinho mais. Então, eu vou compartilhar uma tela aqui que eu preparei especialmente para essa apresentação e vou pedir a vocês que me deem também o presente de interagir comigo. Uma das maiores dificuldades dessa apresentação, dessa virtualização, desse afastamento social, em razão da pandemia, é não poder estar em contato direto com vocês, né? Não poder abraçar, não poder dividir uma sala de aula com as pessoas que eu amo tanto fazer isso. Então, para ultrapassarmos essa dificuldade, eu vou fazer algumas perguntas no decorrer da minha fala, e eu gostaria de que vocês ficassem muito à vontade para usar tanto o chat aí do Zoom, quem está no Zoom, e também para fazer perguntas pelo YouTube, quem está assistindo pelo YouTube. Então, vamos lá, estamos aí às 3, é um presente ter a doutora Dulcerita como apresentadora, e a doutora Mariana, que eu estou conhecendo hoje, e que já apareceu aí, muito, muito linda, né, todo mundo muito ansioso por esse momento. Então, o que é a CNV? A doutora Dulcerita fez algumas provocações aí, né, sobre o que é a CNV, falou de autenticidade, né, como é que a gente consegue ser verdadeiro sem ser agressivo nas nossas palavras, como é que a gente consegue falar daquilo que está vivo na gente, sem que essa realidade, essa verdade interfira na qualidade do relacionamento que a gente tem com as demais pessoas. Então, eu costumo dizer que a CNV, ela não é um método de comunicação, apesar de ter esse nome, comunicação não violenta, não é um método para falar fofinho, não é um método para falar bonito, é uma forma de viver, é uma escolha consciente por viver de acordo com aquilo que está vivo em nós, de acordo com aquilo que é verdade para nós. Eu gosto muito de Marshall, que foi o criador da comunicação não violenta. Marshall Rosenberg é um psicólogo americano, PhD em psicologia, e ele criou a CNV a partir de perguntas que o inquietavam. E ele diz, olha, a maior utilidade da comunicação não violenta, ele dizia, porque infelizmente ele morreu em 2015, ele dizia que a maior utilidade da comunicação não violenta é ser ferramenta de transformação social, para questionarmos, a partir dessa consciência que a CNV nos dá, as estruturas de poder que são construídas na sociedade. Então, não é um método de comunicação, mas uma forma de viver em que a gente vive e se comunica conscientemente de acordo com o que é verdade em nós. Ele se inspirou em Gandhi, né, com os princípios de não violência de Gandhi, e se inspirou também em Martin Luther King. E aí, quando ele se referia a Martin Luther King, ele usava uma frase, que aí eu já vou começar a perguntar para vocês agora, quero que vocês coloquem aí no chat as respostas e no YouTube, que existe, ele falava que existe uma pergunta, né, que é a pergunta social mais feita em todo o mundo, mas também é a pergunta para a qual se obtém as respostas mais mentirosas de todo mundo. E aí, pegando o que a doutora Dulcerita falou sobre a autenticidade, eu queria que vocês se sentissem à vontade, ou para mandar no privado aí para mim, ou para colocar publicamente, a resposta a essa pergunta: como é que vocês estão hoje?
como é que vocês estão se sentindo hoje, diante desse momento, de tanta coisa que está acontecendo e que mudou tanto as nossas vidas. Como vocês estão? Eu gostaria realmente de obter essa resposta. E aí, o que é que Martin Luther King dizia? Ele dizia que essa é uma pergunta para a qual se obtém uma resposta, na maioria das vezes, que não é autêntica, não traduz a verdade, mas, e que ela tem uma implicação, que ele diz que a gente começa a morrer a partir do momento em que a gente deixa de dizer a verdade. Ele dizia que não só a gente começa a morrer, ele poderia ter usado qualquer outro verbo, né, mas ele usou morrer. Ele diz que todas as vezes que a gente deixa de falar o que é autêntico, o que está vivo em nós, a gente morre um pouco, mas a gente também mata as nossas relações sociais. Então, a gente experiencia relacionamentos e estruturas sociais e relacionamentos sociais que mexem com a gente, ou para nos fazer sentir confortáveis, nos fazer sentir bem, ou para nos fazer sentir mal. Então, por exemplo, uma relação de trabalho onde você não está vivendo de forma prazerosa. Uma das máximas da CNV é: não faça nada que não seja divertido. E olhe só como é curioso, hoje, 50 minutos, eu digo que eu costumo dizer, isso é violência, colocar para a gente falar em comunicação não violenta durante 50 minutos. O que eu vou fazer aqui é provocar vocês a se sentirem curiosos sobre esse tema. Né? Então, como é que, ao mesmo tempo, Marshall propunha uma forma de viver em que a gente vive em paz, e ele dizia que a máxima da comunicação não violenta é: não faça nada que não seja divertido. Será que algumas vezes alguma coisa é muito boa para nós e implica em uma convivência menos satisfatória para as outras pessoas? Então, essa é uma pergunta que pode deixar vocês curiosos. Então, a comunicação não violenta é uma forma de viver em que a gente experiencia relações autênticas e conscientes. Eu falo e escuto conscientemente, escutando, tanto falando o que é verdade para mim, como escutando o que está vivo e é verdade para as outras pessoas. Então, ele estruturou a CNV a partir de perguntas que o inquietaram durante a adolescência. Marshall Rosenberg se mudou durante a sua adolescência para a cidade de Detroit, nos Estados Unidos, e Marshall era branco, né, e Marshall Rosenberg, o nome que remetia aos nomes das tradições judaicas. E ele disse que na semana que se mudou, eclodiu um conflito racial nos Estados Unidos entre policiais brancos e pessoas da comunidade negras. Né? Isso foi há mais de 30 anos, mas infelizmente isso continua acontecendo. Né? E apesar dele ter sido, e das lutas antissegregacionistas nos Estados Unidos serem antigas e terem já ceifado muita gente, e terem ocorrido verdadeiros avanços, a gente ainda experiencia isso hoje. A gente teve um relato, né, de um policial que matou um negro sufocado com o joelho no pescoço. A gente viu isso noticiado nos jornais. Então, a CNV surgiu a partir dessa observação dele. Ele disse que olhava pela janela e via policiais brancos matando pessoas negras em razão da cor da sua pele. Quando eu defino negro e branco, eu não estou falando só de cor da pele. Essa é a primeira provocação que eu faço para vocês perceberem como a CNV é útil como ferramenta de transformação social. Não estou me referindo à cor da pele. Os nomes que a gente dá às pessoas, eles dizem respeito mais do que cor da pele, ou sexo, ou lugares, né, hierárquicos e instituições. Eles dizem respeito a lugares sociais. Então, quando eu digo que uma pessoa é negra, eu estou definindo um lugar social. E aí eu vou fazer uma outra provocação. A gente não está aqui com as câmeras abertas, eu não consigo ver todos vocês, mas a gente tem aqui o Ministério Público, inegavelmente, é uma estrutura, né, de poder, e se eu conseguisse abrir as câmeras aqui, eu iria, e
pudesse contar as pessoas negras. Os negros, eles são mais de 50% da população. E se a gente olhar nas estruturas de poder, eles não estão nem perto desse número. Essa provocação eu fiz, por exemplo, na universidade, onde eu estou fazendo o mestrado, e eu pergunto onde estão os negros, né? Eu perguntei numa apresentação onde estão os negros, se eles são 50% da população, por que não estão aqui nesse mesmo número? Então, diz mais do que respeito a uma cor de pele, diz respeito a um lugar social. E ele perguntou por que é que faz, o que é que mobiliza as pessoas a matarem outras em razão da cor da sua pele e a serem violentas gratuitamente. Por outro lado, ele olhava para dentro da casa dele e via um tio cuidando da avó. A avó já não andava mais, ele disse, meu tio, depois de um dia cansativo de trabalho, chegava em casa e cuidava da minha avó como se aquela fosse a melhor tarefa do mundo. O que é que faz as pessoas, algumas serem violentamente gratuitamente violentas e outras serem gratuitamente compassivas, ainda que as situações em que elas sejam convidadas a exercer a compaixão não sejam situações que a gente percebe como tão prazerosas. E ele disse que achou que a psicologia o ajudaria a encontrar essas duas respostas. E aí a CNV, ela é estruturada, ele conseguiu estruturar a CNV em 4 passos, né, e eu vou resumir esses 4 passos hoje para a gente ser provocado, e garanto, né, asseguro que não vamos sair hoje sabendo CNV. Eu vou passar os 4 passos, a ideia dele era fazer o que Paulo Freire fez, ele estudou Paulo Freire para poder construir a comunicação não violenta, o que é que ele queria, e eu acho que isso dá muita beleza à construção da história da CNV. Ele queria pensar num método em que as pessoas pudessem conhecer a CNV e que esse método de conhecer e praticar fosse facilmente reprodutível por qualquer pessoa que desejasse aprender, praticar e replicar esse conhecimento. Então, foi isso que Paulo Freire fez com a educação, por exemplo. Ele testou esse método de educação dele em Angicos, na cidade do Rio Grande do Norte, onde o índice de pessoas alfabetizadas era de apenas 5%. E ele conseguia alfabetizar as pessoas em até 13 dias, e ele não só usava a educação como ferramenta para aprender a ler, mas ele questionava. Então, por exemplo, se ele questionava as funções das palavras, as funções sociais. Se ele ensinava a palavra, por exemplo, trabalho, T-R-A, tra, B-A, ba, L-H, olhó, ele também fazia as pessoas questionar sobre como são construídas as relações de trabalho. E aí, nessa época, quem não lia não podia votar, e em um ano existiam mais de 1 milhão de pessoas alfabetizadas e que puderam votar, e o método dele, né, não foi percebido como útil no Brasil, porque disseram, se as pessoas começarem a saber ler, daqui a pouco elas vão ter representatividade nesses espaços de poder. Então, foi aí que Paulo Freire a ideia dele não foi muito bem recebida, embora ele seja estudado hoje nas universidades mais importantes de todo o mundo, tenha recebido títulos de doutor honoris causa e estudado por Marshall Rosenberg para reproduzir esse método de alfabetização. Então, a CNV é esse método de alfabetização em que a gente considera que é uma alfabetização em sentimentos e necessidade, é uma alfabetização em autenticidade, como muito bem utilizou o termo doutora Dulcerita. Então, surgiu a partir dessa inquietação de Marshall e está estruturada em 4 passos, que eu vou resumir para vocês, como eu disse. Em que consiste o primeiro passo? Ele diz que todas as vezes, aí eu vou fazer a provocação que a doutora Dulcerita fez para vocês, que todas as vezes que a gente experiencia situações ou relações, né, que são menos maravilhosas do que gostariam de ser, a gente pensa numa imagem de uma pessoa.
Eu vou fazer o convite também, gostaria de que vocês usassem o chat aí para isso, para que vocês coloquem no chat que nome vem à cabeça de vocês, quando vocês pensam naquela pessoa que torna a sua vida menos maravilhosa. Aquela pessoa que faz você, às vezes, tira seu sono, às vezes faz você respirar mais apressado, né? Acelera o coração, a sua mão sua, todas as vezes que você vê, que é um estímulo para a liberação de adrenalina. Que nome vem à cabeça de vocês? Né? E quando você pensa nessa pessoa, é uma pessoa, deixa eu até abrir o chat aqui para eu ver como é que vocês estão respondendo a isso. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Desgaste, raiva, olha os nomes que aparecem. Eu gosto muito desse momento, né, que a gente apresenta a CNV, que as pessoas têm a oportunidade de fazer uma espécie de catarse, né? Então, eu vou aí dizendo, podem esculhambar, né? Permitam-me o uso dessa palavra, indignação, desgaste, raiva, desafio, violência, arrogância, ego, raiva, impaciência, miséria. Então, vejam só, a imagem que vocês têm dessa pessoa. E aí ele dizia que durante a nossa vida a gente vai criando imagens, né? Todas as vezes que você pensa nessa pessoa, que você a percebe como agressiva, né? Como arrogante, você todas as vezes que vai conversar com essa pessoa, você coloca entre você e essa pessoa essa imagem. Essa é a razão porque eu pedi para não ser apresentado pelo currículo, mas porque eu quero que vocês vejam em mim, Elane, uma humana, e não os rótulos que eu carrego e nem o meu currículo. Eu quero que vocês se conectem com a minha humanidade. Então, vocês vejam, hoje é possível que vocês estejam aqui me ouvindo, eu estou longe de vocês, estou em Brasília, mas é possível porque a gente está conectado. Uma comunicação real e autêntica, ela só é possível a partir da conexão. E todas as vezes que eu coloco um rótulo entre mim e uma pessoa, eu impeço, eu construo um muro ao invés de uma ponte para a comunicação real e autêntica. Né? Outra pessoa colocou aqui, calma e ansiosa, porém esperançosa. Alguém está dizendo, constrói-se uma barreira. Né? Então, todas as vezes em que, em lugar de uma pessoa, eu percebo um rótulo, eu impeço uma conexão real, pura, verdadeira. O convite da CNV é para que você observe o que a pessoa faz, ou observe o que aconteceu e separe a pessoa desse rótulo, enxergue humanidade. E aí eu vou fazer um outro exercício, eu disse que o tempo todo eu provoco vocês, vou fazer um outro exercício, que é que vocês respondam que rótulo ou julgamento você carrega a respeito de você mesmo. Durante a nossa vida, né, durante a nossa infância, principalmente os nossos pais, na melhor das intenções, às vezes eles nos chamam de coisas, né, de nomes, e esses nomes, né, consciente ou inconscientemente, eles influenciam na forma como a gente experiencia a idade adulta, a forma como a gente escolhe as pessoas para se relacionar, quem a gente escolhe, e eu sempre compartilho, eu peço licença poética à minha família, eu sempre compartilho uma experiência pessoal, porque elas nos aproximam. Então, quando eu era pequena, eu sou a quarta filha de uma geração de 5, né, de uma prole de 5, e aí quem conhece aqui, quem é do MP e conhece Érica, do Rio Grande do Norte, sabe como ela nasceu, ela é mais velha do que eu, ela não gosta que eu diga disso, mas ela é mais velha do que eu, ela nasceu antes, e Érica sempre foi inteligente e serelepe, né, sempre foi essa pessoa que quem conhece sabe como ela é falante, como ela é inteligente, como as ideias dela são rápidas, como ela reage rápido. E aí, a quarta filha, né, com aquele método tradicional de educação em que o uso da força e do autocontrole era comum, então a gente apanhava quando era pequeno, não existia lei da palmada ainda. E vendo meus irmãos mais velhos apanharem, eu comecei a me comportar de forma muito quieta, muito calma, muito tranquila.
E as pessoas, os meus irmãos, assim como minha mãe, né, e os meus tios, eles me chamavam de lesada. Essa menina é quieta demais, ela é lesada. Olha essa menina como é lesada. Eu era tão quieta que me levaram para o médico para saber se eu tinha algum atraso no desenvolvimento, porque eu era lenta nas respostas. A minha velocidade de funcionamento era diferente da velocidade de funcionamento dos meus irmãos e da minha mãe, das pessoas que conviviam comigo. Me levaram para o médico para saber se eu tinha algum atraso e o médico disse, não, ela é normal. E aí, não sei se isso foi melhor ou pior, e o diagnóstico final da minha família foi, não, então é porque é lesada mesmo. E aí, eu carreguei isso nas minhas costas, esse rótulo, durante muito tempo, de forma que na adolescência eu precisei resolver algumas coisas e a imagem mental que vinha para mim era a imagem que as pessoas faziam de mim. Eu comprei esse rótulo. E aí eu precisei resolver um assunto importante e durante o caminho para chegar no lugar onde eu resolveria esse assunto, eu fui dizendo, eu não vou conseguir resolver porque eu sou lesada. E aí o convite que eu faço é que você responda que rótulo você carrega na sua vida. Se você quiser compartilhar, você pode compartilhar isso, e que de alguma forma influencia na forma como você experiencia a sua vida hoje. Como se conectar com o meu rótulo? Exigente demais comigo, é uma das perguntas, né, que chegou aqui. Então, eu sou exigente demais comigo, às vezes a gente é demandado por fazer as coisas de forma perfeita, né, perfeita para que tudo dê certo, e a gente acaba se cobrando demais. Isso traz um nível de ansiedade que é importante na forma como a gente experiencia a nossa própria vida, né? O rótulo de pessoa perfeita, eu fiz psicoterapia durante muitos anos, né? Então, os piores rótulos, Marshall dizia isso, que o pior rótulo que você pode carregar durante toda a sua vida é o rótulo de boazinha. Então, peraí, é ruim ser boazinha, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né, que é ruim, é bom para todo mundo ser boazinha, e é ruim para quem recebe esse rótulo. Porque normalmente a gente deixa de olhar para aquilo que é importante para a gente, para servir aos outros, sem prestar atenção no que a gente precisa também. E o mundo e as relações sociais, elas requerem equilíbrio. Todas as vezes que não há equilíbrio entre dar e receber, essa relação, em algum momento, toda relação, eu digo que tem uma conta emocional, e a gente faz saques nas contas emocionais dos relacionamentos quando a gente não olha para o que é importante para a gente e quando a gente também não olha para o que é importante para o outro, né? Outra pessoa colocou aqui, o meu rótulo é de mulher forte e firme, né? E a gente sabe o quanto é pesado carregar esse rótulo de mulher forte e firme, né? Porque nós somos humanos e faz parte da nossa humanidade experienciar situações em que a gente é vulnerável, e viver bem com a nossa humanidade requer que a gente ame a nossa vulnerabilidade. Significa que quando eu for menos que perfeita, eu vou amar isso em mim, porque isso faz parte da minha humanidade. Eu vou olhar para a situação e não vou dizer, não vou simplesmente conviver com isso, mas perguntar, quando eu falhei, né, na percepção de quem acha que falhou, quando eu fiz essa escolha, que necessidade minha, o que era que eu estava protegendo, que é tão importante para mim, e que eu olhei para isso nesse momento, satisfiz essa minha necessidade quando eu fiz isso. Né? Então, meu rótulo exigente e batalhadora, esses rótulos são rótulos que a gente é cobrado demais para quando a gente recebe esses rótulos. Tem alguém dizendo assim, esse tema me fascina, porque comunicação é algo muito difícil, né? Essa pessoa que disse isso, não sei se ela quer que eu publique o nome, mas o que é que eu compreendo, e aí eu vou dar um pouquinho de spoiler da minha apresentação, eu trabalho hoje com violência doméstica também, né? Então, eu tenho levado o tema da comunicação não violenta como ferramenta de transformação social para as relações dos juizados da violência doméstica, para aquelas pessoas que chegam lá. E para os homens
e mulheres em contexto de violência. E vocês percebam, e aí, Maria, que eu já não usei o homem violento ou o agressor ou a vítima. Esses são os rótulos que a gente simplesmente não enxerga nas pessoas. A gente enxerga humanos que precisam aprender a se relacionar. E isso pode ser muito bem feito a partir da comunicação, porque existe uma tríade, que a gente considera que é a tríade que é responsável pelo funcionamento do mundo, que é a tríade do pensamento. Primeiro a gente pensa, e aí por isso que a comunicação não violenta não é só uma forma de comunicar, mas é uma forma de viver, porque primeiro a gente pensa em determinadas coisas, e a gente pensa da forma como a gente foi educado. Então, quando você nasce mulher, você foi educada para dar conta das tarefas de casa, para cuidar dos filhos, e as atrevidas foram para o mercado de trabalho, né? Então, é um lugar social. Quando você nasce mulher, você nasce com esse lugar social, e a gente pensa como mulher, quando nasce mulher, atribuindo-nos a responsabilidade de cuidar dos filhos e das tarefas da casa, sem chamar o outro que participa desse contexto à corresponsabilização pelo funcionamento de uma casa. Né? Então, vejam bem, hoje eu estou em Brasília, à disposição de um órgão do Poder Executivo, eu sou servidora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, e quando eu fui convidada para vir para cá, eu ouvi das pessoas feministas assim: e seu filho? Né? Você tem um filho, você vai deixar seu filho? E aí, provocativamente, a reflexão do que as pessoas tinham dito por me verem como mãe e responsável por cuidar do meu filho, eu disse, mas ele tem pai. Eu cuidei dele 11 anos, e agora, eu fiz a metade dele, o pai fez a metade, e agora a gente vai dividir essa responsabilidade. E aí, lógico e obviamente, eu trouxe meu filho, né, e essa não foi a razão, não foi porque eu entendo esse papel social, mas meu filho foi convidado a participar da decisão. Em um outro momento, a gente fala como a gente usa a CNV na criação de filhos, né, como é que a CNV nos ajuda a experienciar essa relação tão maravilhosa e tão desafiadora, como disse a doutora Dulcerita, meu filho é meu treinador de CNV, com certeza, e ele está na pré-adolescência, e essa experiência, dessa troca de experiências com ele tem sido riquíssima. Ele sabe que de vez em quando ele é objeto de experimentos sociais, experimento de relações sociais, objeto não, mas sujeito de relação de experimentos sociais, nessa minha investigação sobre como a CNV pode nos ajudar a viver relações mais pacíficas. Né? Então, o convite que eu fiz para vocês, e volto a fazer, é que rótulo você carrega. Mas eu queria que você lembrasse também do rótulo que você deu à pessoa, a primeira pergunta que a gente fez, e que você me respondesse, de 0 a 10, qual é a vontade de conversar com essa pessoa agora, depois que você pensou nessa imagem que você constrói a respeito dessa pessoa. E a gente vai fazer um exercício com vocês, que o que a gente chama de espelho dessas imagens. Vamos espelhar como é que a gente percebe e a gente constrói essas imagens com os outros. Né? Eu vou perguntar a vocês, se vocês quiserem colocar aí no chat também, é importante essa interação, que vocês me respondam que característica do outro, ou desses outros, dessa imagem que você criou, são negativas para você, que você considera negativas. E a outra pergunta, se quiserem já responder aí, fique à vontade, eu vou acelerar as perguntas em razão do nosso tempo. A outra pergunta é, em quais relações eu apresento também essas mesmas características, e se alguém me vê da mesma forma como eu vejo essa determinada pessoa. Então, por exemplo, algumas pessoas colocaram aqui, raiva, ego, arrogante. Alguém vê você como arrogante também? Existe alguma relação que você experiencia que alguém percebe, acha que você é arrogante ou que você provoca raiva? Você já fez raiva a alguém? Essa é uma pergunta poderosa.
né? Porque a gente se permite se olhar agora, olhar o outro através de um espelho. Será que eu faço raiva a alguém? Certamente. Será que alguém colocou aqui digno de pena? Será que alguém já sentiu pena de mim? Ou eu mesma me comportei de forma que as pessoas tivessem pena de mim, ou a intenção era promover compaixão, mas provoquei pena, né? Algumas vezes eu fui violenta em algumas relações. Vocês já deram um grito no seu filho? Ou, por exemplo, vocês já chegaram para o filho ou para qualquer pessoa que você quer estimular a pessoa a fazer uma coisa para você, e eu vou usar a relação com o filho, que, como eu disse, é o meu laboratório. Filho, coma, senão a mamãe vai ficar triste. Filho, estude, porque senão, e a gente vem com os nossos melhores argumentos. Então, quando eu tento estimular o outro a fazer coisas para mim, através do medo, da culpa ou da vergonha, eu estou sendo violenta. Por mais fofa que eu pareça ser, quando eu digo, filho, como? Senão a mamãe fica com raiva, eu estou dizendo ao meu filho que não eu, mas ele é responsável pelo que eu sinto. E a responsabilização e a culpabilização do outro constrói uma dinâmica de sistemas. Veja, o próprio sistema de justiça se sustenta nessa estrutura. Eu tenho, por exemplo, um processo criminal em que a função do Poder Judiciário é encontrar o culpado e de colocar lá esse rótulo, condeno, né? Ainda tem aquelas palavras na sentença, condeno a isso. Então, Marshall dizia, e ele falava, ele usava a CNV como ferramenta também de justiça restaurativa, ele dizia que todas as vezes que eu construo sistemas em que a motivação das pessoas, o medo de ser punido, e eu trabalho com um sistema de punição e recompensas, esses sistemas são insustentáveis. E aí eu vou fazer uma outra provocação para vocês. Não se pode ignorar que o sistema de justiça penal, ele precisa passar por um realinhamento, por uma reestruturação, por uma forma diferente de tratar as pessoas que chegam ao sistema, porque a gente já está vendo que da forma como a gente experiencia esse sistema não está funcionando. Por exemplo, a gente acha que muita gente que está fora, aí na rua, deveria estar presa. O Brasil é um país um dos países que mais prende no mundo, ele fica atrás dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país desenvolvido que mais prende pessoas em todo o mundo, e o Brasil é um dos países subdesenvolvidos que mais prende pessoas em todo o mundo. Então, as cadeias estão lotadas. E aí eu pergunto a vocês, e peço a participação no chat, é que vocês se sentem seguras com esse monte de gente na cadeia? Vocês andam na rua hoje tranquilamente em razão do número de pessoas que o Brasil prende? Eu posso já me responder aqui, não me sinto. Né? Então, a gente também não pode ignorar que quanto mais a gente prende, esse número de pessoas na cadeia não nos dá a sensação de segurança. A gente precisa olhar para essas situações de uma outra forma. E aí o convite da CNV é que a gente não olhe, não construa sistemas, instituições de poder e relações sociais em que a gente se relacione pela punição e pela recompensa, mas a gente se relacione a partir de um outro viés. E aí eu vou voltar a compartilhar aqui a minha tela com vocês, pedindo que vocês olhem para esse espelho. Deixa eu olhar aqui. Para esse espelho e respondam essas perguntas. Né? Em quais relações eu apresento essas características, quem a vê em mim, e uma outra pergunta, que essa pergunta é muito provocativa, para mim essa pergunta foi um presente quando eu vi a primeira vez. O que essa pessoa faz que torna a sua vida menos maravilhosa? Se você não tivesse isso na sua vida, em quais as implicações que você teria na sua vida? Por exemplo, se você tem um chefe que lhe cobra relatório, e aí a gente não ignora que todo mundo tem preguiça de fazer relatório e ata de reunião, vamos combinar, né? A gente sabe que os relatórios, eles dão trabalho de ser produzidos,
E as atas de reuniões, quando me dizem assim, faça um ato dessa reunião, e a reunião agora é virtual, que dura 2 horas, eu pego a gravação, depois de fazer uma ata, me dá um trabalho imenso. E aí a pergunta é, que coisas, né, de que forma esse pedido das pessoas colaboram com a minha vida? Então, em que a necessidade dessas pessoas? Olha que agora eu já estou mudando a pergunta e mudando o foco. Que necessidade importante para essas pessoas elas atendem quando elas me pedem para fazer um relatório, né? Normalmente, quando a gente tem uma reunião em que a gente tem um relatório depois, a gente tem mais segurança sobre os compromissos assumidos durante aquela reunião e segurança de que isso foi realmente tratado, de que todo mundo compreendeu o que foi assumido, os compromissos assumidos naquela reunião, e eu vou poder consultar e voltar esse documento sempre que for necessário. Então, os relatórios, assim como as atas de reunião, eles dão segurança às estruturas, dão segurança às pessoas e principalmente aquelas que estão em cargos de chefia e de confiança. Então, em lugar de olhar, poxa, que pessoa metódica, que é relatório e ata de tudo, olhar para a necessidade que essa pessoa está atendendo quando lhe pede essas coisas que para você são ruins de fazer. E aí, para você, eu pergunto, quando você não faz relatório de uma reunião ou de uma atividade que você desenvolveu, ou não faz um ato de uma reunião, quais as implicações disso na sua vida? Então, você pode ficar inseguro quanto à compreensão de todos sobre o que foi tratado na reunião, você pode ficar inseguro sobre os compromissos assumidos, e aí você não tem registro de prazo, de ações, de atribuição de funções para as pessoas que estão envolvidas numa determinada tarefa, que estão sendo tratadas naquela reunião. Então, você olha, se eu não tivesse o registro disso, eu também não teria essa segurança e esse compromisso e essa clareza quanto ao que foi tratado, assumido por todos. Teve um ato de uma reunião e a gente compartilha, o pessoal daqui é muito habilidoso em informática, né? E eu coloquei uma coisa que realmente, eu confesso, na ata, tinha sido tratado com 6 pessoas que estavam na reunião, não tinha sido tratada com a 7ª. Quando eu pedi para confirmar a ata, a pessoa disse, olha, isso aqui eu não concordo, porque eu não participei disso. É muito importante, porque são compromissos, né, que a gente assume e que as pessoas, a gente pode checar a clareza. E aí eu vou fazer outra pergunta. Quantas vezes já não houve confusão nos ambientes de trabalho porque as pessoas não entenderam, né, com clareza sobre o que foi tratado? E aí, então, se eu não tivesse que fazer um relatório, né, quais seriam as implicações disso na minha vida? E a outra coisa agora que eu peço é que você veja que pessoas veem no outro, nessa pessoa que você chamou aqui de tanta coisa, de raiva, de arrogante, exatamente o contrário daquilo que você vê. Existe alguém que acha que essa pessoa que você acha que é arrogante, por exemplo, não acha que essa pessoa é arrogante? Existe alguém, por exemplo, outro mensagem que vocês colocaram aqui, intolerância, teimosia, né? Existe alguém que que convive com essa pessoa e que acha exatamente o oposto daquilo que você acha? E a outra pergunta, e essa é mais provocativa ainda, é, existe alguém que acha que você é aquilo que você acha que o outro é? Existe alguém que lhe acha arrogante, intolerante, que você faz raiva? E se o outro se comportasse de uma forma diferente, o que eu ganharia e o que eu perderia? Por exemplo, se não me pedissem relatório de projetos ou atas de reunião em que eu ganharia. Eu ganharia leveza na minha vida, eu ganharia descanso, horas de descanso, eu ganharia relações mais flexíveis, né, que eu não tenha todo o tempo que está consultando um documento. Então, você se permite, até para a gente não se sentir, né, o algoz desse relacionamento, desse espelho, né, porque eu chamei vocês primeiro para vocês pensarem sobre o rótulo que você carrega, depois sobre o rótulo que você coloca no outro, e aí ver esse rótulo do outro através de um espelho. Né? Existe alguém que acha sobre você o que você acha da outra pessoa, e se essa pessoa não se comportasse assim, quais as implicações disso na sua vida, boas ou ruins? As boas,
mais leveza, mais tempo, mais descanso, no caso desse relatório da ata. E as ruins também segurança, porque em caso de ter sido tratada alguma coisa que eu preciso da segurança de que todo mundo compreendeu bem, ou que vai cumprir aquilo que foi acordado, eu vou me sentir menos seguro em relação a isso. Então, através desse espelho, a gente pode enxergar muita coisa que pode nos ajudar a enxergar como a CNV, né, nos convida a enxergar. O passo seguinte é, todas as vezes que a pessoa se comporta de forma que torna a minha vida menos maravilhosa, os meus sentimentos, eles são mobilizados. E aí eu vou pedir que vocês novamente participem, que sentimentos são mobilizados em vocês quando essa pessoa se comporta de forma que você não gosta. Você fica com raiva, você fica triste, você fica ansioso. E aí na CNV, e é por isso que a gente precisa, assim como o método de alfabetização de Paulo Freire, a gente precisa reaprender a ser alfabetizado na linguagem dos sentimentos, porque o máximo que a gente conhece são aqueles do filme Divertidamente. Então, né, raiva, nojo, alegria e tristeza. Não existem só isso, existe uma lista de sentimentos que a gente precisa consultar para encontrar o nome certo, porque todo sentimento é uma mensagem. Bom ou ruim, ele é uma mensagem de que alguma coisa que é muito importante para mim precisa da minha atenção. Então, os sentimentos, eles são bem-vindos. Essa mensagem de que o que é que está acontecendo dentro de mim que eu fiquei triste e angustiada, né, quando isso aconteceu. E aí, qual é a utilidade disso? Né? Segundo o livro de Inteligência Emocional de Daniel Goleman, é uma leitura que eu realmente recomendo, ele diz que quando a gente permite ter cognição, conhecimento do sentimento certo que a gente está experienciando, a gente evita o registro negativo de memórias que podem ser traumáticas, como a gente também evita a liberação de adrenalina. A adrenalina é um hormônio que é muito importante, ele ativa nossa energia em determinadas situações, ele nos prepara para fugir ou para lutar em situações de perigo, mas quando se trata de ter conversas necessárias e importantes, a adrenalina, ela não nos ajuda, ela nos rouba pontos de QI. A gente fica menos inteligente sob o efeito da adrenalina. E aí eu vou levar isso para o sistema de justiça. Quando a gente está fazendo uma audiência, por exemplo, você está conduzindo uma audiência, você quer promover entendimento entre as pessoas, e as pessoas estão ali na frente daquela pessoa que fez aquela coisa, e que provocou raiva, e que hoje eu estou na justiça por causa dela, e vocês perguntam, tem proposta de acordo? De 0 a 10, a chance de haver uma conversa que promova o entendimento nesses primeiros minutos da audiência, eu lhes asseguro, é 0. Sob o efeito da adrenalina, a gente não fica em condições racionais e fisiológicas de tomar decisões inteligentes, importantes. A neurociência explica que a adrenalina diminui 30 pontos de QI da gente. Então, sob o efeito da raiva, nunca a melhor escolha vai ser a escolha mais inteligente. Pode ser uma escolha da qual a gente se arrependa depois. Então, a adrenalina rouba pontos de QI, eu digo que se rouba 30, tem gente que tem 31, né? E se é de 30, fica bem difícil de tomar essa decisão importante. Então, se em lugar de entrar nessa alimentação de uma espiral de conflito em que você dá vazão e dá voz a essas imagens que eu pedi que vocês criassem, colocassem no chat, se você permite que isso cresça, a consequência disso é você entrar em uma espiral de conflito que pode levar a um desfecho de uma situação em que a gente não tem uma situação de pacificação social ao fim, mas a gente tem uma situação de acirramento do conflito. Se, por outro lado, eu permito, numa situação de raiva, ir para a varanda, esse é um exercício que a gente faz, né, recomendado por William Ury, do livro Como Chegar ao Sim, que é um antropólogo, ele diz que se você permite, numa situação de conflito, açaí, eu uso uma expressão que isso foi muito importante quando eu comecei a estudar esses temas, no meio de um conflito você se permite tirar a alma do corpo e ver de fora, e fazer-se perguntas, e se não fosse comigo?
Se fosse um amigo meu, numa situação dessa, de que eu gosto muito, que conselho eu daria a essa pessoa, né? O que eu aconselharia essa pessoa a dizer? E o que é que eu estou sentindo agora? E depois que eu tenho essa resposta poxa, eu estou triste. Ou se me pedem um relatório numa sexta-feira, numa reunião que acabou às 7 horas da noite, me pedem um relatório e eu fico com raiva, eu digo, olha, eu estou angustiada e com medo, né, e cansada, porque sexta-feira às 19 horas da noite é realmente um espaço, uma hora e um dia em que eu estou precisando de alguma coisa que é muito importante para mim. Todo sentimento tem como raiz uma necessidade não atendida. Eu pergunto a vocês, quero realmente que vocês participem do chat para eu me sentir acompanhada aqui. Alguém faz vocês sentirem alguma coisa? Alguém pode provocar raiva em você ou fazer você se sentir triste e cansada e angustiada e traída? É possível que alguém faça isso com você, provoque esses sentimentos? A gente costuma atribuir ao outro a responsabilidade pelo que a gente sente. O outro, ele nunca é a causa dos nossos sentimentos. Ele pode ser um estímulo, mas a causa dos nossos sentimentos está ligada a uma necessidade não atendida. Em lugar de estarmos direcionados ao outro, o convite o que é tão, fazemos essa pergunta, o que é tão importante para mim que eu estou me sentindo assim agora? Então, em lugar de direcionarmos ao outro, nos direcionarmos ao outro, a gente entra em contato com nós mesmos. Vou dar um exemplo. Eu conheço, Aldo está aparecendo aí, parece que o meu tempo está acabando, né, Aldo? A senhora tem 10 minutinhos. Entendi a mensagem, já entendi a mensagem. Okay, eu tenho uma necessidade não atendida de ter mais tempo com vocês, eu vou trocar mais ideia, mas eu vou tentar finalizar aqui. Tem mais 10 minutos, ok? Ótimo. É tempo quase que suficiente, mas vamos lá. Eu vou dar um exemplo, né, da vida real. Eu conheço a doutora Dulcerita, eu conheci o ano passado, em maio, num evento lá no Rio Grande do Norte, né, lá em Natal, no Ministério Público, e além disso, eu descobri depois que ela tem uma ligação com um colega meu de mestrado, né? Não sei, eu não vou publicizar aqui, porque eu não sei até como é que se encontram hoje, né? Mas eu sei que ela conhece Murilo, que é um colega de mestrado, e que eu gostei de cara dela, né? Por esse jeito, né? Quando ela entrou, ela está sempre sorrindo, e vamos dizer que eu encontro a doutora Dulcerita aí em algum lugar, e ela passa por mim e não fala. E, da mesma forma, eu conheci a doutora Mariana hoje, e a mesma coisa, as duas passam por mim e não falam comigo. E aí, em relação à doutora Dulcerita, eu disse, poxa, o que aconteceu? Né? Eu fiquei chateada, como é que ela me conhece há tanto tempo, né? E a gente trocou tanta ideia bacana, compartilhamos ideias, temos essa ligação, além da profissão de termos um amigo comum, e como é que ela não fala comigo? Veja, em relação à doutora Dulcerita, meus sentimentos, eles foram estimulados. Em relação à doutora Mariana, como eu a conheci hoje, se hoje ela passasse por mim e não falasse, eu não ia mobilizar essas mesmas emoções. O que eu estou querendo dizer é que as duas fizeram a mesma coisa. As duas passaram por mim e não falaram. E que, em relação a uma, eu fui mobilizado, os meus sentimentos foram mobilizados. Em relação à outra, não. Então, nunca é o que o outro faz que estimula os meus sentimentos, que provoca os sentimentos, mas é uma necessidade minha que esse sentimento, ele está ligado, ele tem correlação direta. A minha necessidade eu conheço a doutora Dulcerita, eu gosto dela, a minha necessidade é de conexão e de relacionamento com as pessoas de quem gosto e conheço. Então, todo sentimento, o sentimento de tristeza por não ter falado comigo, diz respeito, eu estou triste porque eu gostaria de ter atenção, de me relacionar e me conectar com as pessoas de quem gosto e que conheço. Então, nunca é o que o outro faz, mas uma necessidade minha. A nossa pergunta deve ser o que é tão importante para mim nessa situação que eu estou
me comportando dessa forma, que eu estou sentindo isso. A gente diz, e essa é uma ferramenta muito útil, que a comunicação não violenta é a linguagem do eu. A gente nunca atribui eu sinto porque você. A gente diz eu sinto porque eu, e tenta encontrar essa resposta ao eu, né, ao que é importante para mim. O que é mais importante para mim? Também vou provocar vocês com outra pergunta. Se eu perguntasse o que é mais importante para vocês hoje? O que vocês mais valorizam na vida hoje? E para Marshall, a definição do que é violência, ele diz, olha, matar pessoas é superficial demais. Se você conhece a comunicação não violenta, você vai querer expressar essa sua angústia e a sua raiva de uma outra forma, olhando para o que está acontecendo profundamente dentro de você. E ele dizia que toda violência que a gente experiencia, que a gente pratica ou que a gente experiencia nas nossas relações, é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, todas as vezes eu não sou violento só quando eu bato. Esse é o prefácio do livro Comunicação Não Violenta, que foi escrito pelo neto de Gandhi, Arun Gandhi. Ele diz, e também no livro chamado A Virtude da Raiva, que eu recomendo demais, ele dizia que o que alimenta a fornalha da violência física é a violência passiva. Todas as vezes que eu escuto aquela coisa e que eu não chamo a pessoa para conversar que me machuca, que me provoca tristeza, angústia, e que eu não chamo a pessoa para conversar, achando que eu deixo para lá. O deixar para lá, ele não existe em qualquer relacionamento, seja nas relações de trabalho, nas relações afetivas. Quando você diz, eu vou deixar para lá para não brigar, você está fazendo um saque na conta emocional do seu relacionamento, e vou usar uma expressão nossa, né, do Rio Grande do Norte, que é abrindo uma conta na bodega para o outro. Todas as vezes que você deixa para lá, você anota nessa conta, nessa bodega, dessa conta da bodega. E em algum momento, quando o sistema relacional pedir equilíbrio, você vai cobrar, pegar essa caderneta e vai dizer, em 1915, quando você fez isso, está aqui anotado, a gente nunca esquece, o deixar para lá fica anotado. Eu vou seguir aqui para tentar terminar. Então, o terceiro passo da comunicação não violenta, o primeiro é a gente olhar para as situações e ver o que aconteceu, tirando do que aconteceu das nossas relações, o rótulo que a gente coloca entre as pessoas, entre nós e as pessoas. O segundo é identificar e expressar esse sentimento, responder essa pergunta, e o terceiro é identificar e expressar as necessidades. Quando eu pedi para vocês, eu vou parar de compartilhar para ver a resposta de vocês, quando eu pedi para vocês responderem aí as perguntas, o que é mais importante para vocês, vocês disseram paz, felicidade. Cadê aqui mais respostas? Engolir sapo não dá, a gente não engole sapo, né? A gente guarda ele para jogar na cara do outro depois. Felicidade, então, veja, vocês disseram paz, felicidade, quando a gente pergunta, faz essa pergunta dos países subdesenvolvidos, é comum que as pessoas também respondam paz, diálogo, as pessoas respondam família, paz. E aí, como investigadora de construção de relações pacíficas, eu tenho alguns hábitos, né, que não são comuns às pessoas, mas eu costumo de vez em quando visitar uma cadeia, um sistema de internação de adolescentes, e fazer essa pergunta que eu acabei de fazer para vocês. O que é mais importante para você na vida? Eu peço para ir para a CAFUA, né? A CAFUA é aquele lugar das pessoas que não se comportam bem, de acordo com as regras do sistema, e que vão para esse lugar. Eu digo, eu quero essas pessoas, que para mim são tão valorosas quanto as pessoas que estão aqui fora. E quando eu faço essa pergunta, curiosamente, elas respondem as mesmas coisas que as pessoas respondem em qualquer lugar onde eu faço essa pergunta, na igreja ou na cadeia, as respostas são sempre as mesmas. Todo mundo valoriza paz, todo mundo valoriza família. É engraçado, assim, lá a resposta que eu mais escutei foi a família. Eu amo muito a minha mãe, eu amo muito o meu pai, eu amo muito o meu filho. Então, eles valorizam muito a família. Alguns dizem liberdade, né? E é compreensível porque estão lá dentro. Mas as respostas são as mesmas. O que é que eu estou querendo convidar vocês a fazer nesse momento? É que vocês olhem que existe alguma coisa que nos une
que é comum a todos nós, e que nos torna humanos. É esse lugar onde a gente valoriza coisas que são importantes para todos nós. É o campo das necessidades humanas básicas e que são universais e comuns a todos. Essa pirâmide aqui ela é muito útil para a gente encontrar essa resposta. E todas as vezes, por exemplo, todos nós nos encontramos aqui na base dessa pirâmide, vocês estão vendo o nome fisiológica. Todo mundo tem fome, todo mundo tem necessidade de vestir, de descansar, de ter um horário de trabalho definido, porque a gente tem necessidade de descanso, a gente tem necessidade de sexo, né, de comida e de água. Vocês, a estratégia que vocês usam para satisfazer essas necessidades, o Ministério Público da Paraíba, é trabalhar para ter condições econômicas de satisfazer essas necessidades. Algumas pessoas utilizam como estratégia para satisfazer essa necessidade o furto, o roubo, ou o desvio de dinheiro. Então, o que é que eu estou querendo dizer? É que nesse lugar aqui, nessa pirâmide, a gente tem coisas que são comuns a todos. No campo das estratégias que a gente escolhe para satisfazer essas necessidades, é onde a gente entra em conflito, mas todos nós somos comuns a esse espaço aqui das necessidades humanas básicas e que são universais. Marshall, criador da comunicação não violenta, ele acrescentava 2 necessidades a essa pirâmide, que era a necessidade de empatia, e aí seria um tema de uma outra live para falar sobre como ele definia a empatia, e também necessidade de reconhecimento, é uma necessidade humana básica, necessidade de empatia e de encontrarmos um sentido para viver. Vou mais uma vez provocar vocês a responderem no chat qual é o sentido da sua vida? Qual é a razão por que você nasceu uma pessoa e não uma cadeira? Qual é a razão pela qual você levanta todos os dias, acorda, escova os dentes, come, toma café e vai trabalhar? Então, todos nós nos encontramos aqui, onde a gente briga, seja com a pessoa que convive em nós em casa, ou a gente briga nas instituições, e aí se transforma em processos judiciais, que vocês têm muitos para resolver, né, no campo das estratégias. Então, você não vai brigar com quem escolheu como estratégia para satisfazer a necessidade fisiológica, essa pessoa não vai parar na justiça se ela trabalha, ganha o dinheiro e satisfaz essas necessidades. Agora você vai, algumas vezes, encontrar pessoas no processo que usaram uma estratégia diferente, que foi a de furtar ou roubar. Vou dar um outro exemplo para ficar mais palpável. Algumas pessoas, para satisfazer a necessidade de estima, por exemplo, trabalham, se capacitam, e aí são muito reconhecidas publicamente. Outras pessoas, né, todos nós temos essa mesma necessidade, e outras pessoas utilizam uma estratégia diferente. Se tem um colega de trabalho, né, que está sendo reconhecido, e que eu também tenho essa necessidade, e que estou, vamos dizer, com ciúme, né, os sentimentos que são despertados com ciúme do colega, normalmente o que é que eu faço? Eu começo a esconder informações dele, é o que a gente chama de puxar tapete, essa não é uma expressão da comunicação não violenta, né, mas a gente começa a utilizar estratégias para que eu também tenha reconhecimento, e começa uma competição no ambiente de trabalho. Mas a necessidade é humana, é básica, e é comum, e é universal. Todos nós temos necessidade de sermos reconhecidos por aquilo que a gente faz, e que faz com o objetivo de de transformar o mundo e o nosso ambiente de convivência em um espaço melhor para viver. Uma dica de como a gente encontra essa resposta normalmente o que as pessoas fazem, essas estratégias, elas estão aqui nesse círculo verde. O que eu digo que eu quero? O que é que eu quero? Eu quero um cargo de reconhecimento no Ministério Público, por exemplo. Qual é o meu interesse? Meu interesse é ser apreciado pelas outras pessoas. Qual é a necessidade humana básica e que é universal a mim, e que é comum a mim e aos meus colegas de trabalho, é ser reconhecido. Então, essas perguntas aqui, elas nos ajudam a encontrar essa resposta, e elas ajudam também a resolver conflitos. Por exemplo,
se eu estou experienciando uma relação trabalhista e eu chego e digo para o meu chefe, eu quero um aumento. E o que eu estou dizendo que eu quero aqui nesse ciclo verde é um aumento. Por que eu quero esse aumento? E aí eu uso os meus argumentos. Porque eu sou uma servidora, uma funcionária que faz essa empresa crescer, eu me esforço bastante para que a sua empresa aumente o lucro, eu mereço, né? Porque eu mereço. E aí, se a gente fizer essa pergunta que é a mais profunda, né? Para que você quer esse aumento? E aí eu vou chegar nessa resposta das necessidades. Eu costumo dizer que a necessidade, ela é uma matéria-prima em que você pode construir soluções quando você encontra essa resposta. A necessidade, por exemplo, eu digo, eu quero um aumento porque minha mãe vai fazer uma cirurgia e eu preciso custear essa cirurgia. E aí vamos levar isso para o ambiente trabalhista, onde a gente tem um conflito para resolver. Eu sou uma funcionária que tem uma função igual a muitos colegas meus. Se eu tiver um aumento, os meus colegas, obviamente, também vão querer, todos nós temos necessidade de sermos tratados com isonomia e com igualdade, todos nós vamos querer esse aumento, isso geraria um efeito cascata. Nesse momento de pandemia, as empresas não estão podendo dar aumento às pessoas, mas eu olho para a necessidade, que se eu voltar agora para essa pirâmide aqui, a necessidade de segurança em saúde da minha mãe, por exemplo, eu posso criar uma estratégia para satisfazer essa necessidade do meu funcionário que se esforça tanto para a minha empresa progredir, para que eu satisfaça a necessidade de todos, de segurança da mãe, da saúde da mãe dele, mas também de manter a saúde financeira da minha empresa. Então, pode ser acionar o jurídico para acionar a defensoria pública ou ajuizar uma ação contra o Estado para que essa cirurgia seja custeada pelo Estado, ou custear a própria cirurgia, que pode ser um valor que não é o mesmo valor que implicaria no aumento a longo prazo para todos os funcionários da empresa. Então, vocês vejam, eu criei 2 soluções aí com essa matéria-prima quando eu encontro a resposta para essa pergunta aqui, para que eu quero. E o quarto passo, e aí eu já vou finalizando, é que todas as vezes que a gente encontra essa resposta, a gente pode formular um pedido, e pedidos reais, né? E a gente não costuma fazer pedidos, vou novamente provocar vocês, quando vocês pedem alguma coisa para alguém, e essa pessoa não faz, qual é a sua reação? Você fica com raiva? Se você fica com raiva, você não fez um pedido real, você deu uma ordem. Porque os pedidos, eles dão chance ao outro de dizer não. E aí, a gente pergunta, né, ou constrói com o outro a solução a partir desse quarto passo. Como é que você recebe isso que eu lhe informei? E como é que a gente pode construir soluções? Eu vou deixar aí na tela enquanto a gente vai abrir agora para perguntas. Doutora Elaine, não, doutora Elaine, a senhora tem mais um tempinho, viu? Tem? Pô, tem sim. Então, não gastei meus 10 minutos ainda, que ótimo. Então. Pode continuar mais seus 10. Então, resumindo tudo isso que eu falei, de forma muito apressada, eu realmente aprecio quando a gente tem mais tempo de eu ver as respostas, trocar, né, ideias com vocês. Esse assunto aqui é um assunto em que a gente tem estendido a cada edição de curso. Hoje eu dou um curso desse com esse espaço em 12 horas, e aí me deram 1 hora aqui para falar. E com a doutora Dulcerita, né, doutora Dulcerita, a nossa necessidade de compartilhamento, de conexão, não fica satisfeita quando a gente tem pouco tempo. Mas eu agradeço, Aldo, a sua gentileza de me dar mais tempo, e eu vou tentar resumir tudo isso que eu disse em 3 passos aqui, para a gente criar soluções. Obrigada. A gente criar soluções nos nossos relacionamentos, para a gente experimentar relações mais pacíficas. Então, isso aí foi criado, né, justamente para esse tempo de pandemia, em que a gente está passando mais tempo com as pessoas com quem a gente convive no nosso espaço de casa. Então, primeiro passo, né, quando alguém chega para você com uma demanda, pode ser seus filhos ou pode ser você mesmo, numa situação de conflito, responda claramente. Claramente é com verdade, com clareza, com autenticidade. O que é que eu necessito nessa situação? O que é tão importante para mim que essa situação está me incomodando? Veja, os casais têm entrado mais em conflito, porque as pessoas não passam mais uma parte do dia afastadas e se encontram à noite. A gente está convivendo mais.
E a necessidade de espaço, né, de um espaço privado nosso, de ficar sozinho às vezes, é uma necessidade também que está lá na pirâmide que todos nós precisamos. Então, se você está na companhia do outro o tempo todo e o outro falando, né, compulsivamente, ou então você ouvindo a voz porque está todo mundo em trabalho remoto, fazendo reuniões ou dando aulas, né, isso pode implicar na necessidade da insatisfação da necessidade de espaço do outro. Então, seja claro, em situação de conflito, do que é que você precisa. Diga claramente, sem rodeios. Se precisar, procure essa pirâmide. O nome dessa pirâmide é Pirâmide Abraham Maslow, que está na internet para quem quiser. E se vocês quiserem, também eu compartilho esse material com vocês. Então, diga claramente, sem rodeios, né, o que é que eu preciso. Uma briga, por exemplo, pelo controle da televisão. Se alguém está brigando pelo controle da televisão ou pela programação da televisão, o que é que você necessita? Eu necessito me distrair, né, descansar, né, espairecer. O segundo passo é, quantas formas possíveis existem de você se distrair ou descansar ou espairecer, que não seja somente assistir televisão? Então, eu costumo dizer que a CNV é a linguagem da abundância de possibilidades. Eu disse que quando eu tenho essa resposta que eu necessito me distrair, eu tenho uma matéria-prima para construir possibilidades. Então, convide todas as pessoas que estão participando desse contexto de conflito a pensar quantas outras formas eu posso satisfazer essa necessidade, que no caso do exemplo, a necessidade de distração ou de descanso. Então, convide todos. Por que convidar todos? Nós todos, tenhamos 2 ou 92 anos, nós temos uma necessidade humana que é muito viva na gente, que é a necessidade de autonomia, de escolher de que forma a gente vai experienciar coisas. Então, por exemplo, se eu trago a solução pronta em uma determinada situação de conflito para o outro, ainda que a minha intenção seja a melhor, eu posso não ter dado ao outro a possibilidade de escolher, de satisfazer essa necessidade de autonomia e de decidir como é que a gente vai resolver as coisas importantes para nós, a necessidade de autonomia. E nas nossas negociações do dia a dia, eu uso muito o exemplo do meu filho, que desde quando ele era pequenininho, quando quero que ele faça alguma coisa, eu dou opções para ele, para satisfazer a necessidade de autonomia. Por exemplo, se eu quero que ele coma, que a hora da refeição seja uma hora em que a gente vai desfrutar do alimento e não vai brigar para quem come ou quem não come o quê, eu construo o menu do almoço com ele. Filho, você quer comer o que hoje? Isso ou isso? Então, eu dou opções, porque eu construo com ele as opções. E é importante que a gente normalmente acha que a gente dá poder ao outro, a gente abre mão do nosso poder, né? Pelo contrário, quando a gente chama o outro a participar da tomada de decisões e a gente compartilha poder decisório, a gente também dá ao outro responsabilidade. Poder e responsabilidade estão intimamente ligados. Também tenho outros exemplos do dia a dia com ele. Mãe, você me deu poder porque você quer que eu tenha responsabilidade, né? Meu filho chegando a essa conclusão, né, sem que eu tenha dito nada. A situação foi, filho, bote no seu carrinho do supermercado tudo que você quer comer, né, e tudo que é seu. E aí ele colocou muita bagana, perto do caixa, na hora de pagar, ele fez, mãe, eu acho que estou participando de um experimento social. Você me deu poder para escolher, mas você também quer que eu tenha responsabilidade. E ele chegou a essa conclusão sem que eu dissesse uma palavra, se ele podia ou não podia, de que nesse dia ele colocou 2 Kinder Ovos, né, doutora do Serite Aldo, de Kinder Ovo é do preço de um fígado, de um olho, de uma coisa assim, porque eu nunca vi um negócio tão caro. E aí ele botou 2, eu só olhei, né, porque normalmente quando ele me pede um Kinder Ovo, eu dou 1. E aí ele chegou a essa conclusão sozinho, poxa, eu estou com poder de escolher o que eu quero, mas minha mãe quer que eu tenha a responsabilidade das minhas escolhas. Então, nesse segundo passo, chama todo mundo para decidir. E o terceiro passo é abra o jogo do que as pessoas que o acompanham em seu ambiente social ou em sua quarentena precisam. Considere não só o que é importante para você, mas para o outro. E de quantas maneiras possíveis, né, e compatíveis para todos, a gente pode resolver essa situação.
eles podem descobrir, deixar a imaginação correr solta para todos, e essa imaginação só vai correr solta, agora eu volto lá para o início da nossa conversa de hoje, se você abandonar esse rótulo que você colocou em você e colocou no outro. Abandone o rótulo, porque o julgamento do outro, ele impede o pensamento criativo, impede a resolução de situações. E aí eu fecho com essa frase: olhe de novo para essa pessoa agora, sem esse rótulo. O que é importante para você e o que é importante para ela? Por que ela se comporta dessa forma que torna a sua vida menos maravilhosa? E se você olhar direitinho, gente, por trás desse rótulo tem um humano. Então, olhe, eu vou dizer, né, o que significa a palavra respeito. Palavra respeito, olhe com respeito, significa olhar de novo. E com esse segundo olhar, um olhar de consideração de que o outro merece ter suas necessidades satisfeitas tanto quanto você. Então, muito obrigada a vocês pela participação. Eu vi que o chat aqui foi riquíssimo, né, de tantas possibilidades. Isso aqui seria uma continuação para se a gente tivesse mais tempo, mas o chat foi riquíssimo da participação de vocês. Eu agradeço e me coloco à disposição agora para a gente continuar trocando ideia e responder perguntas. Ok, então, vamos direto para a doutora Mariana, que está acompanhando com a gente. Doutora Mariana. Olá, bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao CEAF e ao NUPA pela oportunidade de estar participando desse debate aqui no webinar e também parabenizar por estar trazendo sempre temas tão atuais e relevantes para a nossa atuação, como o do webinar de hoje. Queria agradecer a Liana e é importante também, nesse momento, a gente destacar a importância do NUPA dentro do Ministério Público da Paraíba, né? Isso porque o Código de Processo Civil de 2015, ele trouxe um grande incentivo à autocomposição, com o dever de estímulo aos meios autocompositivos de solução de conflitos por parte de todos os órgãos públicos, o que inclui o Ministério Público. Né? Então, a autocomposição não é o futuro, a autocomposição é o presente e o Ministério Público tem que se adaptar a ela. Certo? Elane, parabéns pela palestra, foi excelente, nós pudemos aprender diversos aspectos da CNV, eu tenho certeza que a semente foi plantada no Ministério Público da Paraíba e a cada ouvinte, né, em cada ouvinte. É muito interessante notar que a comunicação não violenta, ela serve não apenas para a nossa atuação institucional, mas para qualquer relacionamento pessoal. E usar a CNV, ela não é fácil. Como você bem disse, ela é uma escolha diária, né? Um exercício. Ela demanda muita vontade, muita prática, muita dedicação. Ela é uma mudança de mentalidade e de comportamento. Né? No Ministério Público, eu vejo uma grande importância na utilização da CNV, porque nós lidamos com disputas, com conflitos de toda natureza. E trazendo a CNV para dentro do Ministério Público, né, quando nós promotores de justiça, nós somos procurados por um cidadão para resolver um problema, essa pessoa ela tem uma necessidade a ser suprida. Por isso ela nos procura. E nós, promotores de justiça, servidores, nós devemos dar a essa pessoa uma atenção respeitosa e empática, ouvir sem julgamentos moralizantes, observar sem avaliar e reconhecendo as suas necessidades, né? Para podermos atuar no conflito da melhor forma possível. Eu acredito que ao usar a CNV, nós, promotores de justiça, estaremos acolhendo melhor o cidadão que nos procura e prestando um serviço de mais qualidade para a sociedade. Da mesma forma, ao tratar com um investigado em um inquérito civil, utilizando a CNV, nós conseguimos minimizar a resistência, a postura defensiva e reações violentas, e assim alcançar o interesse público por meio da autocomposição, sem necessidade de acionar o Poder Judiciário para tanto. Eu acredito que a utilização da CNV para firmar um TAC deve ser algo assim, maravilhoso. O poder de convencimento, né, que a gente tem, e de diálogo também, de entender a necessidade um do outro. Um ponto que eu achei bem interessante quando eu dei uma estudada na comunicação não violenta,
segundo Marshall Rosenberg, ele fala que nós podemos utilizar a CNV, ainda que a outra pessoa não utilize, não saiba nem sequer da existência da CNV, né? Então, assim, para a gente participar, para a gente praticar, basta a gente querer, para a gente utilizar, né? Basta a nossa vontade. E assim, eu acho que utilizando a CNV, por tudo que você nos falou, a gente vai ter uma vida com mais paz, né? Em todos os nossos relacionamentos, em todos os nossos ambientes sociais, familiares, de trabalho, todos os nossos ambientes de convívio. Então, você como uma profunda estudiosa do tema, que nos brindou com essa palestra, essa conversa, né, brilhante sobre o tema, eu queria saber, assim, em que outros aspectos nós, do sistema de justiça, especificamente promotores de justiça, podemos usar a CNV para prestar um atendimento melhor à sociedade, né? Prestar um serviço de melhor qualidade. Doutora Mariana, eu celebro essa sua fala, que fala rica, né? E aí, quando eu vou falar do TAC, obviamente, essa semana a gente teve uma reunião do Grupo de Estudos de Acesso à Justiça da Universidade Federal do Semiárido, com o doutor Marco Aurélio, que é o coordenador do NUPA no Rio Grande do Norte, né? E a gente veja como é que a CNV ajudou, o NUPA do Rio Grande do Norte tem sido premiado nacionalmente por essa atuação, né, muito vanguardista na área dos métodos autocompositivos. E aí, uma das discussões que a gente teve com ele, que tem tudo a ver com o CNV, aí a senhora falou do Código do Processo Civil, o Código do Processo Civil de que é um presente, a lei de mediação também para a gente, e a discussão que a gente travou uma vez, no seguinte sentido, discussão para construir um consenso em relação ao termo utilizado. A senhora disse, a utilização da CNV nos TACs deve ser maravilhosa, sim, inclusive para a gente não usar o termo TAC. Então, quando eu digo um termo de ajustamento de conduta, eu chamo a senhora doutora Mariana, vamos sentar para fazer um termo de ajustamento na sua conduta? Como é que a senhora recebe isso? E aí... Recebe de uma forma meio violenta, né? Assim, exatamente. Já é uma comunicação violenta. Né? Você já disse que a outra pessoa está errada. E eu disse, então, por que não usar o termo, vamos conversar para construir possibilidade de solução, e no final usar o termo acordo, porque o efeito legal é o mesmo. Um acordo extrajudicial está lá no artigo 784, inciso 4 do Código de Processo Civil. Um acordo extrajudicial referendado por um membro do Ministério Público tem força de título executivo. Se a intenção com o TAC é dar força executiva a esse acordo que é feito, então, se eu fizer um acordo, mesmo com o nome acordo, não chamando o outro para ajustar a conduta, aumento a chance do outro aceitar o que eu estou propondo. E aí ele disse, olha, o que eu observava é que muita gente resistia, dizia que simplesmente não assinava TAC. É óbvio, você está deixando de satisfazer a necessidade de autonomia do outro, né, de coparticipação, de compartilhamento de poder, de escolher como é que vai resolver. Você está chamando o outro e propondo uma coisa que você construiu sozinho. Ó, você vai fazer isso, isso e aquilo. Então, veja como essa consciência, né, do processo de comunicação das palavras que a gente usa implica na nossa adesão ou não aos acordos, a forma como a gente resolve situações difíceis no atendimento do Ministério Público, por exemplo. E veja como as palavras, elas têm um reflexo na forma como a gente reage. No início da pandemia, ficou todo mundo angustiado porque estava todo mundo preso em casa, isolado. Veja que palavra é essa. E a gente adora encarcerar pessoas, né? Achar que as pessoas atrás da cadeia vão melhorar. E quando a gente foi convidado a experienciar isso, e a gente usou essa palavra, a gente deixou de atender a necessidade de autonomia, de escolher, né? Quanto tempo eu ia passar em casa e com quem eu ia passar o meu dia, para ter uma única opção, ficar em casa para conviver com a pessoa que divide o espaço comigo. E aí eu deixei, quando eu uso essa palavra, eu estou isolada, eu estou presa em casa, e se eu sou convidada a usar uma outra palavra, eu estou protegida em casa. Eu escolho ficar em casa porque você pode sair, principalmente no início da pandemia, quando não tinha multa, e ainda que tenha multa, você sai, as pessoas têm descumprido o isolamento, né, uma vez atrás da outra. Eu vi na conversa aqui antes da live começar, do webinar começar, algumas pessoas dizendo, olha, eu fui em tal lugar e estava lotado. Então, as pessoas têm escolhido sair, você pode escolher.
Uma das coisas da CNV que para mim foi libertador conhecer é que eu não faço nada porque eu tenho que fazer, eu faço coisas porque eu escolho fazer. Então, a minha conversa comigo, né, durante a pandemia foi: eu escolho ficar em casa, porque ficar em casa atende a minha necessidade de cuidado, de segurança da minha saúde e das pessoas que convivem comigo. Então, quando a gente muda as palavras, a gente muda a forma como a gente reage às situações. Então, a CNV é esse convite em que a gente escolhe conscientemente essas palavras, para que essas palavras aumentem a chance de a gente viver relações mais pacíficas, inclusive no atendimento ao jurisdicionado. E a senhora disse uma palavra que eu amo, é resolver coisas fora do ambiente de justiça, do judiciário, mas não do justiça, porque resolver extrajudicialmente aumenta as chances porque eu não estou usando o meu poder coercitivo contra o outro. Vocês têm poder, o Ministério Público tem o martelo, né, a força na mão. Agora, se eu uso sempre desse martelo, algumas vezes a força é necessária, e na CNV a gente usa a força para proteger, a gente não usa a força para punir. Então, o uso da força do martelo para proteger, deixando o outro consciente disso, né? Érica é uma das que usa a CNV e a Justiça Restaurativa nos atendimentos dela. Eu me lembro de um menino que foi pego, ela estava de plantão no juizado do torcedor, e o menino foi pego com um papelzinho de maconha. E a pergunta dela foi: eu tenho duas opções, eu posso levar você para a gente resolver isso num lugar onde tem um juiz, um promotor, tem advogado, tem defensor, mas eu posso lhe dar uma oportunidade. O que é que você quer? E a oportunidade que eu lhe dou, você tem vontade de deixar de usar isso que faz mal para você? Então, usando a minha força, mas para dar uma oportunidade, para dar a oportunidade do outro escolher como é que vai resolver a situação. E é óbvio, qual vocês acham que foi a reação desse menino? Ele chorou, pediu para dar um abraço nela e disse: é óbvio, eu quero agarrar essa oportunidade. Né? E nessa situação, me permitam a emoção, né? Porque eu realmente, quando eu me lembro dessas coisas, eu chorei lá na hora, eu estou chorando aqui. Porque isso evidenciou uma situação social que a CNV nos sensibiliza muito para ter esse olhar. Esse menino estava acompanhado do tio, os dois eram negros, e o tio estava com a carteira de trabalho. Qual de vocês, branco, pertence a uma instituição de poder, leva a carteira de trabalho com vocês quando vai sair para a rua, principalmente para um estádio? Mas essa pessoa, em razão da cor da pele, ela precisa provar que é trabalhadora. Então, o convite que eu faço essa CNV não é só esse jeito de falar fofinho, e nunca é o jeito de falar fofinho, pelo contrário, é um jeito de falar autêntico, mas em que a gente abre o nosso olhar para verificar como são construídas as estruturas dominantes e utilizar essa consciência para transformar sistemas sociais, para que os nossos sistemas sociais sejam mais iguais e mais pacíficos. A desigualdade, estudos já demonstram isso, a desigualdade, ela cria violência. E não é só, não estou falando de pobreza, eu estou falando de desigualdade. Estudos comprovam que países que são iguais a países pobres, mas que todo mundo é pobre, são países menos violentos. Países desiguais são profundamente violentos. E o nosso país é o país mais desigual do mundo. Não é à toa que a gente tem as cidades mais violentas do mundo. A CNV, através dessa consciência de quando eu coloco um rótulo, esse menino negro, ele precisa andar com a carteira de trabalho dele. Essa foi o que me chamou mais atenção. Eu disse: como? Por que? Me permita, por que você está com sua carteira de trabalho? Ele disse: porque frequentemente eu tenho que demonstrar que eu sou trabalhador. Então, me desculpem, tá? A emoção, mas é porque são olhares, e aí essa semana eu compartilhei, os cursos de CNV, eles viciam, né? Quase sempre eu estou fazendo um curso, né? A doutora Ducerita está aí afirmando, e essa semana eu fiz um curso em que as pessoas eram convidadas a responder como é que vocês enxergam as outras pessoas. Eu digo, esse exercício de ir para a cadeia, conversar com as pessoas que estão lá, é para enxergar a humanidade no outro, ainda que ele esteja num lugar diferente do lugar que eu estou. Mas para olhar para ele, quando eu pergunto o que é tão importante para você, ele me responde a família, eu digo: é igual a minha mãe.
é igual a mim, é igual às pessoas que eu admiro e as pessoas que eu não admiro, e as pessoas que eu concordo com as pessoas que eu não concordo. Somos todos iguais. E aí, nós somos todos iguais, mas nós não nos relacionamos como iguais. Eu gosto muito da fala de um juiz mexicano, que ele diz assim: nós somos iguais, mas não muito. Somos todos iguais, mas não muito. Nós não somos muito iguais. Obrigada, doutora Mariana, pelo presente e da pergunta. É isso, doutora Helena. Eu vou passar agora para a Dulcerita, porque eu tenho certeza que Dulcerita também vai nos brindar com uma pergunta. Sou muito grata pelas palavras de Elane, que me contemplou de alguma forma. É como ela diz, a gente fica viciado. Eu estou fazendo uma imersão em CNV e que já estou com pena, porque vai terminar e eu já quero começar outra imersão. E eu queria lhe fazer uma pergunta das várias que eu anotei aqui. Primeiro, eu queria dizer que eu descobri que eu faço CNV sem nem saber. Porque quando a gente fala com as mulheres vítimas de violência doméstica e elas estão isoladas, eu gosto de dizer assim, vocês não estão isoladas, vocês estão apenas distanciadas. Já é uma outra forma de olhar esse isolamento social, porque distanciadas estamos apenas distantes, mas como nós estamos aqui também, estamos distanciadas, mas tão presente do que às vezes dentro de uma casa onde as pessoas estão todas juntas, mas não estão presentes, então estamos apenas um pouco distanciadas. Quando você falou também que a mulher é vítima de violência doméstica e o homem, a gente não bota esse rótulo, o homem é agressor, e sim aquele homem em situação de violência, porque a situação ela é transitória, né? A mulher ela não é vítima, ela está numa situação de vítima, essa situação passa, é transitória, e aí essa situação se resolve. Não é isso, Elane? E eu queria lhe fazer uma pergunta: como curar essas feridas quando a relação ela não foi construída com CNV, que é o caso da violência doméstica? Como se cura? Queria fazer assim uma pergunta e um desafio. Como é que se cura express? Porque quando a gente chega no processo, a gente não tem esse tempo de treinar a CNV. A gente chega com duas pessoas com teatros mentais formados, com um Galvão Bueno interno dizendo, ela é, todos aqueles rótulos que a gente tem, ela é agressiva, a culpa é dela, e o homem do outro lado também diz, ela é muito ciumenta. Então, como é que a gente consegue ouvir de uma forma empática, falar sem rotular e buscar um direcionamento para a CNV de forma expressa? O que é que você me diz aí, esse desafio? É realmente um desafio, doutora Dulcerita, e a gente tem treinado isso lá no Juizado da Violência Doméstica. Eu tanto faço atendimento às mulheres, como faço treinamento de facilitadores de círculos, de grupos reflexivos de homens com base no CNV. E trabalho a comunicação nessas relações onde há violência, onde há expressão trágica de necessidades não atendidas. Existe um livro que eu recomendo demais para a gente reconhecer quando é realmente uma situação típica, né, de violência de gênero. O nome do livro é Mas Ele Diz Que Me Ama. Então, Mas Ele Diz Que Me Ama, antes disso, ela diz assim, ele me bate, mas diz que me ama. Ele me beija e diz que me ama. E olha só como é que ela começa esse livro. Esse livro é fantástico para a gente entender realmente como é que funciona esse relacionamento. A cada tapa, um beijo. A cada beijo, um tapa. E eu escolho acreditar no beijo, porque é ele que me mantém ali. Então, a estrutura de comunicação das relações onde há violência de gênero, ela é diferente. Ele me bate, mas ele me dá flores. Mas, a cada 2 meses, eu já fiz mediações na vara de família em que existia violência. Eu me lembro de uma mulher que relatava assim, olha, esse homem, ele me ama até onde ele pôde. Mas ele me ama tanto, que ele me quer só para ele. Nesse caso, ela disse, eu vivia lua de mel a cada 2 meses, e eu sabia que quando terminasse esses 2 meses eu ia levar uma surra, e eu ficava pedindo a Deus para esse ciclo dos 2 meses fechar, para eu levar uma surra, porque eu sabia que eu ia passar um tempo muito bom. E esse mas, e essa fala que vem em seguida,
é o que mantém a mulher. De alguma forma, as relações onde há violência, onde há expressão trágica de necessidades não atendidas, existe alguém que tem ganhos com essas escolhas. Eu não estou dizendo, permitam-me fazer essa ressalva, eu não estou dizendo que a mulher é culpada. Eu estou dizendo que ela satisfaz de forma trágica a necessidade de relacionar-se, de conectar e de ser apreciada. Às vezes ele aprecia tanto que ele não quer que ela saia na rua, ele quer apreciar sozinho. Ele quer cobrir o corpo dela com o máximo de roupa que ele puder. Então, são estratégias para satisfazer a necessidade de segurança dele e de apreciação e de reconhecimento dela e de relacionamento. Em um dos atendimentos que eu fiz lá no Juizado da Violência Doméstica, que esse me chamou bastante atenção, chegou uma mulher dizendo, olha, eu vim aqui tirar a medida protetiva. Eu disse, como é seu nome? Me conta a sua história. Né? Essa pergunta, me conta a sua história, em vez de o que aconteceu, ela é poderosa, porque significa o que aconteceu para você pedir a medida, ela ia me contar a história de violência. Me conta a sua história, como é que você conheceu esse homem, como é que vocês se relacionaram até chegar aqui. E ela contou a história, ela era uma mulher mais nova, se relacionou com um homem mais velho que colocou ela para estudar, se relacionaram por 15 anos, até que um dia, quando ela chegou para contar na história do processo, ela disse, a única coisa que aconteceu foi que ele comprou um facão e me ameaçou de me matar e matar meus filhos, mas isso foi a única coisa que aconteceu. Eu não posso ser injusta, olha o mas, a estrutura de comunicação. Eu não posso ser injusta com esse homem que me ajudou tanto, que me botou para estudar, hoje eu sou professora, e agora colocar esse homem uma medida protetiva contra esse homem para eu não poder cuidar dele, ele está precisando de mim. Então, vocês vejam, a estrutura de comunicação mas ele disse que me ama, mas ele me ajudou, mas agora ele está precisando de mim. E aí eu perguntei, quando você pediu essa medida, o que era que você buscava? Ela disse, eu queria me sentir protegida e segura. E em nenhum momento eu julguei. E as pessoas percebem o nosso julgamento a partir do nosso olhar. A gente fala mais com a linguagem, o comportamento não verbal e com os elementos paraverbais do que propriamente com as palavras. Eu posso até dizer que eu não estou julgando, mas o meu olhar ser extremamente acusatório e julgador. Então, a gente treina isso, eu digo aos homens quando chegam lá e eles escolhem a suspensão condicional do processo, eu digo, vocês escolheram não serem julgados pelo juiz, que é a pessoa que tem propriedade para isso. Eu estou aqui como parte da equipe multidisciplinar, não sou eu que vou julgar vocês. E a gente cria um espaço para que as pessoas falem aquilo que elas precisam falar para que a gente, como profissional, possa ajudar. E aí eu vou trazer um dado, que esse dado para mim foi surpreendente nessa pesquisa da investigação da comunicação não violenta com os homens. Eu já conversei com mais de 140, né, que são os que participaram do grupo, e o ponto comum não estão reproduzindo a violência que viram os pais, né? Eu vi o pai bater na mãe e agora bate na mulher. Não é esse o ponto comum. O ponto comum, a quase 100%, eu diria que 99,99% dos homens que respondem processo na violência doméstica são homens que não tiveram infância. E começaram a trabalhar muito cedo, até alguns dizem assim, eu pergunto como é que foi a sua infância? Eles já começam a chorar a partir antes de responder. Ele disse, moça, eu tinha 4 anos quando eu pegava uma enxada que pesava mais do que eu e saía às 5 horas da manhã, tudo que eu queria era estudar. Outros que têm a situação econômica mais privilegiada, disse, meus pais trabalhavam muito e eu não tive o direito de ser criança. Então, o ponto comum, esse ponto para mim é surpreendente, porque eu esperava, eu faço um formulário, né, e a gente tem esse formulário online, de acesso sigiloso, né, só pela equipe, para a gente discutir essas questões e tentar criar possibilidades, a gente vê que eu não posso, isso é um dado, eu não estou dizendo que isso justifica a violência, eu também quero deixar essa ressalva, isso não justifica, mas que foi o dado comum que a gente encontrou. Isso ajuda a gente a encontrar humanidade no outro e tratar esse outro como humano. E aí, o que é que eles dizem, né, depois do grupo? Eu vou ser incapaz de sair daqui e tratar as pessoas de uma forma diferente da que eu fui tratada aqui. Um dos homens teve uma crise de ansiedade no grupo e ele
foi assistido, né, com enfermeiro, com psicólogo. Eu passei lá para perguntar como é que ele estava. Ele disse: eu nunca fui tão bem tratado na minha vida. Eu nunca esperei que um lugar onde eu estou aqui para ser julgado e para ser condenado, eu fosse tratado como gente. E fui tratado como eu nunca fui tratado na minha vida. Então, isso muda. É aquela pergunta que a Érica fez: você quer ir resolver isso em outro lugar que é assim? Ou você quer uma oportunidade? O que a gente dá para as pessoas com a visão da CNV é oportunidades de resolver essas coisas que podem ser processos, mas podem ser resolvidos fora. É o ambiente que eu considero mais adequado, que é o ambiente de justiça. Ele é beligerante, ele é belicoso, as ferramentas que você tem lá são muito limitadas. Ainda bem que chegou o Código do Processo Civil e disse lá no artigo 3º, parágrafo 3º, está todo mundo convidado a usar esses métodos, e preferencialmente fora do ambiente de justiça. Eu gosto muito da parte final do parágrafo 3º do artigo 3º do Código do Processo Civil, que ele diz assim: inclusive no curso do processo. A ideia é que seja resolvido fora, mas se tiver processo, você também tem o dever de estimular a utilização desses métodos. Então, doutora Dulcerita, é um convite, é uma ferramenta poderosa para a gente utilizar no atendimento às mulheres vítimas. Nesse caso do atendimento dessa mulher, eu disse: o que é que você precisava quando você pediu a medida? Ela disse: segurança. E eu disse: você está se sentindo segura hoje? Ela disse: estou. Eu disse: o que foi que mudou daquele tempo que você pediu a medida para agora? Aí ela procurou a resposta, ela disse: nada. Eu não estou segura não é? Eu disse: eu não sei, só você é que vai saber. Se eu dissesse não, eu deixaria de atender essa necessidade de autonomia dela. Eu preciso fazer perguntas reflexivas para que ela adquira essa consciência de que o que é tão importante para ela, que ela buscou essa medida, e se ela já hoje está em condições de atender essa medida. Outra coisa que a gente não pode deixar de fazer é ignorar as estatísticas. 70% das mulheres que chegam até a senhora, não sei, trabalha com violência doméstica, né, doutora Dulcerita, numa promotoria. Então, 70% das mulheres que denuncia, ela volta a conviver com o parceiro. Entre 70% e 80% nessa fase aí do Ministério Público. Então, eu vou dizer a ela que ela é... Eu escutei essa expressão: um bando de sem vergonha, denuncia e depois volta a viver. Essas mulheres, elas não querem se separar dos maridos. Se você o vê como inimigo, você está vendo sozinho, porque ela está vendo como um homem que ama. Então, é você que vai decidir se ela vai viver junto ou não. Ela vai ignorar a medida protetiva e vai voltar a conviver com ele. O que eu, a partir do olhar da CNV da Justiça Restaurativa, preciso é cuidar da qualidade dessa convivência, para que essa convivência, a partir desse novo tratamento, ele seja uma convivência, um espaço seguro para as pessoas se relacionarem. Homens e mulheres envolvidos em contexto de violência não são agressor e vítima, mas são homens e mulheres que precisam reaprender a se relacionar. E a gente também não pode ignorar que, por mais que a gente seja treinado em CNV, por mais que a gente trabalhe com violência doméstica, a gente não está livre de se envolver em situações como essa. Então, por que a gente vai julgar o outro pelas escolhas que ele faz? O convite é não julgar. Não julgar é uma atitude para você estabelecer conexões e encontrar matéria-prima rica para construir possibilidades de soluções pacíficas. E esse é o nosso objetivo quando a gente se propõe a ser um partícipe do sistema de justiça, é ser uma ferramenta de promoção de pacificação social e de acesso à justiça, não visto como acesso à justiça como sendo acesso à instituição poder judiciário, mas acesso a soluções justas, soluções que satisfaçam o sentimento de justiça de cada um, que isso é individual. E é algo muito difícil, né? O parar de julgar, o perceber que a gente está julgando e parar, que é algo muito natural do ser humano, né? Como até foi falado aqui no chat, que estamos julgando o tempo todo. É algo natural para nosso cérebro. Tem várias informações, várias observações bem interessantes aqui no chat. E agora, infelizmente, eu acho que a gente já está perto aqui do horário final, já estamos dando o horário final. Melanie, eu gostaria de
acho que vou encerrar os debates, porque já 11h57, né, até meio-dia, a conversa foi muito, muito, muito boa, muito interessante. Então, em nome do Ministério Público, eu queria agradecer demais a sua participação e também a participação de todo mundo que está conosco aqui, tá? Então, agradeço a presença de todo mundo. Tenham todos um excelente final de semana. Vamos aproveitar para praticar a CNV em casa. E eu vou passar agora a palavra aqui a Aldo. Ok. Se a senhora me permite, doutora Mariana, retorno a palavra para a doutora Dulcerita também, fazer as despedidas dela. Doutora Dulcerita, por gentileza. Vocês estão me ouvindo? Sim. Finalmente. Vou dar minhas considerações finais, dizendo que eu fui bastante contemplada. Estou muito feliz de ouvir Elane mais uma vez e que eu gostaria de deixar uma reflexão para vocês desse final de semana, onde nós vamos treinar CNV. Ser autêntico e vulnerável é uma escolha transgressora. Vamos ser autênticos, vulneráveis, admitir nossa vulnerabilidade e não julgar. Eu acho que o mais difícil é não julgar. Obrigada a todos e vamos praticar, vamos treinar com nossos personagens trainer. Doutora Elane, a senhora gostaria de se despedir também? Sim, eu gostaria de agradecer o convite do Ministério Público, a parceria aí, doutora Mariana, doutora Dulcerita e sua Aldo, né, que foram tão gentis, tão corteses nesse planejamento de permitir, de todas as vezes que eu tenho a oportunidade de compartilhar sobre o CNV, eu sou presenteada. Eu vou usar uma frase do livro do Marshall, que ele diz: eu sou tão presenteada quando eu dou. E a neurociência comprova isso, quando a gente dá graciosamente alguma coisa para alguém, o lado do cérebro que é ativado em nós, é o lado do cérebro que é ativado quando a gente recebe um presente. Então, eu me sinto presenteada quando eu tenho a oportunidade de compartilhar, de dar de graça esse conhecimento. E é por isso, né, que eu pedi à doutora Dulcerita que não lesse rótulos, né, que as pessoas não me rotulassem, porque eu quero que qualquer pessoa, tanto do Ministério Público da Paraíba, como as pessoas que assistiram pelo YouTube, como as pessoas que participaram pelo Zoom, que tenha vontade, que tenha sido despertada para conhecer mais a CNV e para levar isso para a prática profissional e para a vida, que me mande um direct, uma mensagem, que me acesse por qualquer, porque eu vou estar à disposição e vou ser presenteada quando vocês me provocarem a compartilhar esse conhecimento que é tão poderoso, tão transformador, né, que pode ser ferramenta de promoção de pacificação, que é aquilo que a gente tanto quer. Então, minha gratidão, minha celebração e gratidão por ter tido a oportunidade de partilhar esse espaço de conversa com vocês. Ok, nós é que agradecemos. Bom, ficamos por aqui. Tenham todos um grande final de semana. Que Deus abençoe especialmente a cada um de todos vocês. Ok? Até uma próxima oportunidade. Encerramos aqui a nossa transmissão. Tchau, tchau. Até.